Então a gente pode dizer que quem construiu a maçonaria foi um parente de Cristo? Se Salomão nunca tivesse construindo aquele templo, Israel estaria com o tabernáculo até a época de Cristo. Cristo não precisaria vir e brigar com todo o sistema religioso como ele fez. Pergunta pro Thiago, qual que é a verdadeira origem da maçonaria? Boa. Na minha mente, a verdadeira origem da maçonaria saiu de Salomão. Sim. Eu tô errado ou não? Você tá certo, cara. Existem aqueles que ainda dizem que a maçonaria possa ter se iniciado em Nimrod, que foi o construtor da Torre de Babel, o primeiro construtor da humanidade. Nimrod foi um cara que quis implementar uma nova ordem mundial naquela época. Por quê? Depois do dilúvio, o homem ficou com medo, de certa forma, do Criador. Então o que Nimrod fez? Nimrod falou, vou construir uma torre que toque os céus e Deus nunca mais vai poder terminar a nós com água. Se vier água, a gente sobe lá em cima da torre e se consegue salva. viver de boa. Então ele foi o primeiro construtor e o primeiro inimigo de Deus. E dá pra saber quanto tempo, quantos metros tinha a torre ou não? Cara, tem algum arquivo? Tem. Eu não lembro de cabeça, mas tem sim. Tem sim. Era uma torre realmente alta para uma construção naquela época ainda sei mais. Lá, 100 metros, exemplo. Estudos que falam mais ou menos quantos metros tinham. Né? E falam, inclusive, como eles fizeram ali, que não dava pra você construir isso com tijolo, com barro, eles tinham que queimar isso. Nossa, tinha que fazer uma tecnologia especial na época. Pra conseguir sustentar tudo aquilo, né? E aí, Nimrod, ele foi Deus fisicamente. Ele foi uma representação do próprio anticristo que a gente tem hoje. Por quê? Ele era considerado Deus na Terra, existia apenas uma única linguagem, todos falavam o mesmo idioma, com uma única moeda de troca, por exemplo, ali. Né? Então, Nimrod, ele foi o primeiro a tentar instaurar uma nova ordem mundial, o primeiro construtor. Como é que Deus destruiu aquilo ali? Separando os idiomas. Né? Quando eles estavam quase finalizando a construção da torre, cada um começou a falar uma língua, um não entendia o outro e eles pararam por ali. Hoje, o que o sistema faz com a inteligência artificial? Eles trazem a junção de novo dos idiomas. Vai chegar uma hora com a inteligência artificial que você vai falar numa língua, eu vou falar em outra, um exemplo, e a gente vai se ouvir cada um no idioma próprio, entendeu? Ou com o chip do Elon Musk, que as pessoas vão colocar em massa, em um momento, as pessoas vão conseguir falar todos os idiomas aprender os idiomas de forma rápida. Então, eles estão juntando os idiomas novamente. Você percebe como tudo se encaixa? Percebo. E isso para que implementem uma única pessoa que controle o mundo novamente. Essa é a nova ordem mundial. Então, a maçonaria pode ter iniciado com o primeiro construtor, que foi Nimrod, mas o construtor do primeiro templo de pedra que trouxe sobre o mundo, né? Todo esse engano no sistema religioso foi Salomão. Por quê? Davi, quando recebeu ali o profeta Natan, no dia em que ele decidiu construir uma casa para Deus, até então, Deus habitava num tabernáculo que era feito de peles de animais. Por que isso? As peles dos animais são uma referência para nós hoje. A igreja, o corpo de Cristo. A igreja não é um templo físico, como eu luto tanto, né, contra pessoas do sistema religioso batendo nessa tecla. A igreja somos nós, você, eu. Templos não feitos por mãos humanas. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, o nosso corpo é onde Deus habita, no seu coração, no meu. O tabernáculo era feito de peles justamente como uma sombra para o nosso corpo. O Antigo Testamento é uma sombra para o Novo. E isso está escrito em Hebreus 10:1. É uma figura, né? É uma sombra. Tudo se encaixa. A Arca da Aliança, por exemplo, onde o Espírito de Deus fazia presente ali dentro do Santo dos Santos, representa ali o seu coração, entendeu? Então, tudo isso era uma figuração. Em certo momento, Davi queria tirar toda essa conjuntura de informações do tabernáculo e colocar num templo de pedra. E aí o profeta Natan veio e repreendeu ele ali. Falou, não, você não vai construir uma casa de cedros ou um templo de pedra para Deus. Por quê? Um dia, depois que você morrer, da sua geração virá um que irá construir uma habitação eterna para Deus. Ele estava falando de Cristo. E Cristo construiu a igreja. O nosso corpo é a habitação eterna de Deus. Por que isso? Porque pelo pecado de Adão, ali Deus não habitava no corpo dos homens. Deus só veio habitar no corpo humano quando Cristo disse está consumado e retirou o pecado do mundo. Entendeu? A partir dali, conheceu-se a graça, conheceu-se o Espírito. Então, a partir dali, Deus habitou no homem. Essa é a casa e morada eterna de Deus, a igreja, somos nós.
O sistema religioso não entende isso, eles querem templos de pedra. Salomão foi o primeiro construtor. O que Salomão fez? Viu que Davi queria construir uma casa, a promessa falava de alguém que viria da descendência dele, Salomão correu e construiu o templo e colocou a Arca da Aliança dentro desse templo. Então isso foi um grande engano, porque a promessa não era para Salomão, o templo não era físico, era espírito no futuro. E é por isso que Cristo, quando está lá brigando com os sacerdotes do templo, que foram aqueles que se reuniram para prender a Cristo e o matarem, Cristo chega e fala, os construtores rejeitaram a pedra angular. De quem que ele está falando? Ele está falando do próprio Salomão. Foi o primeiro construtor, entendeu? Construtores rejeitaram a pedra angular. Por que eles rejeitaram? Porque Salomão não aceitou que aquilo seria para alguém no futuro. Ele pegou e fez, cumpriu a promessa como se fosse para ele. Ele rejeitou a Cristo. E tudo que a gente tem de sistema religioso, na época de Cristo e hoje, foi advindo a Salomão. Se Salomão nunca tivesse construído aquele templo, Israel estaria com um tabernáculo até a época de Cristo. Cristo não precisaria vir e brigar com todo o sistema religioso como ele fez. Então, quando ele veio, ele bateu de frente com o povo do templo, com aqueles construtores, né? Os Mas apoiadores. Cristo, ele também era da família da descendência de Davi sim, e Salomão, e né? de Salomão, sim. Ele era da descendência de Davi, por meio de Maria, por exemplo, e da descendência de Salomão por meio de José. Só que ele não foi filho biologicamente de José, né? Sim. Mas assim, José traria a descendência de Salomão. Mas por que isso? Porque Salomão foi um cara que se desviou de Deus. Depois disso, Salomão adorou a Astarote, adorou a Moloque, adorou a Baal. Moloque, que era um deus pagão que requeria sacrifícios de bebês, Aquele por maldito exemplo. lá, parece um boizão. Exatamente. Tava lá no Irã, lá, né? Moloque tava lá no Irã, que tacaram fogo. Baal. Todos esses. Por isso que Cristo, quando vem, ele... Então, a descendência de Maria, ela não tem a genealogia, não tem Salomão envolvido nela, então, apenas José. Então a gente pode dizer que quem construiu a maçonaria foi um parente de Cristo? Se for biologicamente, não. Não, mas de consideração, sim. De consideração, sim. E é por isso que rejeitaram a pedra angular, entendeu? Ah, entendi. Hoje, na maçonaria, você não vê os caras... Você vai numa loja maçônica hoje, você não vai ver local nenhum dentro da loja que fale a respeito de Cristo. Nada. Mas o local sagrado dentro da loja é o altar de Salomão, entendeu? É o altar de Salomão? Como que é? Onde é o altarzinho deles lá? É um local onde tem um trono de Salomão ali, e eles fazem ali a adoração, a veneração a Salomão, onde o grão-mestre ali vai sentar e o principal, o mais alto grau da maçonaria vai ficar naquele local ali que representa o trono de Salomão, entendeu? Entendi. Então eles idolatram, veneram Salomão, que foi um cara que idolatrou outros deuses, e negam a Cristo. Eles não falam sobre Cristo lá. E dá pra saber o que acontece no grau 33, ô, Thiago? Cara, pelo que você estudou? Ou não pode nem falar também aqui? Quando a pessoa chega no grau 29, e eu falo isso por relatos de ex-maçons que já saíram e revelaram isso pra nós, o candidato ele precisa fazer uma escolha. Se ele vai decidir pela luz de Bafomé, que é a continuação dentro da maçonaria. A maçonaria você vai ver muita simbologia lá, toda a parte esotérica nos seus símbolos, nos seus números. Por quê? Porque é advindo de Salomão. Salomão adorou vários deuses, entendeu? Inclusive... Por isso que na Bíblia não relata, né? Mas tem outros livros que relatam que ele se deu com outros deuses, né? Na Bíblia eu acho que só fala isso, né? Se afastou de Deus, né? Na Bíblia fala que ele... Se afastou de Deus, Na Bíblia fala que ele se afastou e fala que ele adorou Astarote, Moloque, Baal. Fala vários deuses que ele chegou a adorar na Bíblia. Agora, existem o testamento de Salomão, existe a chave maior, a chave menor, clavículas de Salomão, que são apócrifos. Sim. E ali ele mostra que ele utilizou, inclusive, 72 demônios para conseguirem ajudá-lo na construção desse templo de pedra. Entendeu? E fala até de como ele conseguiu cortar a pedra. Isso, que é com um verme, um demônio que é uma espécie de verme, né? Que fazia esses cortes aí grandes de forma rápida. É engraçado, porque é como se nessa obra da construção do templo eles não se ouvissem martelo, não ouviam barulhos de instrumentos de obra. Imagina, uma obra faz barulho pra caramba, né? Foi uma obra quase que silenciosa, porque a obra foi construída com auxílio desses demônios, entendeu?